Olá, bem-vindos a mais um Palavras Cruzadas. Eu sou a Natasha. Eu sou o Cláudio. Sejam bem-vindos. Hoje é a lição número 6, já estamos na lição número 6, vamos nos debruçar sobre o ministério de Pedro de uma maneira particular. Eu gostava que vocês retivessem que nesta lição, o grande cerne desta lição é que não há diferenças, não há julgos, não há religião, não há etnias. Aos olhos de Deus somos todos iguais e podemos ver isso no verso áureo, de facto em Atos 10, 34, 35, em que Pedro reconhece que de facto aos olhos de Deus e pelo sacrifício de Jesus somos todos iguais e todos somos merecedores do sacrifício de Jesus. Eu gostava, Cláudio, que tu me fizesse um bocadinho um resumo de tudo aquilo que se tem vindo a tratar nas Palavras Cruzadas deste trimestre, deste terceiro trimestre. Sim, com certeza, não é? É que nós, a partir da lição 1, e temos como tema central o livro de Atos, um livro que é histórico, porque narra, sobretudo, a experiência cristã do testemunho e o sistema de evangelização que foi definido para a igreja. E nós vemos aqui na primeira lição que sereis minhas testemunhas. E vimos como é que aqueles discípulos indecisos, que depois tornaram-se em apóstolos, foram capazes de serem testemunhas de Jesus a partir da lição número 2, por intermédio do Pentecostes. E vimos que no Pentecostes aconteceram duas coisas extraordinárias. A primeira foi a descida do Espírito Santo, em porção de chuva temporã, que capacitou os discípulos a falarem de uma maneira sobrenatural. E logo a seguir, na lição número 3, nós vimos a vida da igreja primitiva. Uma igreja que o problema de um era o problema de todos. Exatamente, uma igreja unida. Exatamente, não havia diferenças. E passando para a lição número 4, nós fomos ver a nomeação, ou seja, os primeiros líderes da igreja, onde foram nomeados 7 líderes, 7 apóstolos, para poderem então fazer frente a uma suspeição que houve entre os apóstolos, no sentido de que as viúvas gregas não estavam a ser alimentadas. E depois, na lição número 5, que acabamos de estudar, nós vimos a conversão de Paulo. E nesta lição, o que importa destacar é que, com a conversão de Paulo, o cristianismo mudou para sempre. Isso só nos mostra que, quando aceitamos Cristo, Natasha, a nossa vida dá uma volta de 360 graus. Não convém, 180. 180, 360, né? vamos parar no mesmo sítio. Exato. 180 graus. Exato. É verdade. Então, agora falando da lição número 6, o ministério de Pedro, ou o serviço que Pedro prestou à igreja, nós conseguimos entender aqui, e tal como a Natasha disse bem na introdução, que em Deus não existe acepção de pessoas, não há distinção, não importa se seja de cor, raça, credo, nós em Cristo somos todos um. E é isto que nós vamos destacar ao longo do estudo que faremos durante os minutos que estivermos convosco. E você que está aí em casa, se ainda não tem o seu guia de estudo ou o seu trimensário, nós aconselhamos a adquirir um. Exatamente. Nas casas publicadoras ou mediante as igrejas em que vocês frequentam. E aqui logo na introdução, Natasha, eu consegui entender o seguinte. A conversão de gentios era a questão mais controversa na Igreja Apostólica. Exato. Embora as discussões que se seguiram ao batismo de Cornélio estivessem longe de resolver todas as dificuldades. Mas aqui, logo no princípio, nós entendemos que houve um episódio engraçado. Sim, que marcou a diferença, de facto. Sim, que foi o derramamento do Espírito Santo, tal como aconteceu no Exatamente. Pentecostes. Algo que nos faz pensar que, por que Deus fez uma manifestação semelhante à que tinha feito anteriormente? Aliás, mais à frente vamos poder ver as duas grandes diferenças do derramamento do Espírito Santo. Sim. A intenção no Pentecostes e a intenção na casa de Cornélio, mas vamos ver isso um bocadinho mais à frente. Mas sim, realmente
este pequenino detalhe que pode passar muitas vezes despercebido fez toda a diferença, e fez toda a diferença no próprio ministério de Pedro. E é isso que nós vamos agora acompanhar ao longo desta lição. É essa grande diferença e o que é que aconteceu, o que é que isso originou e como é que isso influenciou o ministério de Pedro e o que é que aconteceu neste seu ministério. Nomeadamente temos que uma das visitas, uma das viagens que Pedro fez, não é? Em Lida e em Jope, Exato. e onde de facto também aconteceram situações, aconteceram sinais que nos chamam a atenção para este ministério e que mais uma vez vieram fortalecer esta ideia no coração de Pedro. Porque Pedro, à semelhança dos discípulos e à semelhança dos novos conversos, não é? Que tinham tido uma origem judaica, continuavam com a crença de que o Evangelho era para os judeus que estivessem perto, que estivessem longe, mas para os judeus e não para os chamados gentios. E isto Exato. veio também de marcar mais uma vez essa diferença. Porque Pedro, ao contrário de muitos líderes atuais, ele tinha o ministério da visitação. E ele, fazendo este ministério, passou por estas duas cidades e nós aqui vemos 3 milagres a serem concretizados. E isto a mim chamou particularmente a atenção, porque como é que Pedro, um homem que quando esteve com Cristo não foi capaz de fazer qualquer milagre, e vejo um Pedro diferente depois do Pentecostes. Pior, um homem que quando esteve com Cristo negou 3 vezes. Sim, e teve aquele episódio, andar sobre as águas, e quase que o milagre seria um desastre, porque Pedro duvidou e começou a afundar. E é impressionante vermos como é que nós, como cristãos, poderemos ser transformados se nos entregarmos completamente nas mãos de Deus. É giro ver este paralelismo com os milagres que Jesus realizou. Portanto, Pedro, a lição fala-nos nos 3 grandes milagres que ele fez, não é? Ele fez a cura de um paralítico, Sim, fez o milagre também da ressurreição. Tabita. E ajuda-me, está-me a falhar aqui. Ele depois foi hospedar-se Já não foi justamente aqui. na casa E depois de foi Simão, um homem que tinha por ofício tratar de pelos de animais mortos, E foi aí que para um fez também. judeu era algo reprovável. E foi aí que porque ele fez também o milagre na casa de Cornélio. Exatamente. Aqui, estes 2 milagres que a lição de domingo nos fala, é giro ver o paralelismo que a lição estabelece para com os milagres que Jesus fez. E é giro a maneira como está descrito em Atos, porque parece que é propositado, está descrito de uma tal maneira que é impossível não te lembrares dos milagres que Jesus fez, não é? Nomeadamente com o paralítico de Cafarnaum e com a filha de Jairo. Jairo, exatamente. É porque os milagres, e depois também é giro ver que, de facto, Pedro, apesar de não ter efetuado milagres no tempo que esteve com Jesus, mas ele assimilou aquilo que Jesus fez e os métodos de Jesus. Não só ele, neste momento, era um homem de facto de fé e que se entregou de corpo e alma a esta missão e a este propósito, e por isso foi usado por Deus. Não nos podemos esquecer que em Pedro não está valor nenhum, digamos assim, não é? Sim. Pedro foi único e simplesmente passa a expressão, não é? Porque não é uma coisa banal. Mas sim, Pedro foi um vaso, foi um veículo utilizado por Deus, permitiu ser utilizado por Deus, e conseguiu fazer, com a ajuda de Deus, não é? Portanto, estes 2 milagres que são tão semelhantes aos milagres de Jesus. E é giro ver, particularmente aqui, no milagre da ressurreição de Tabita, que é mais conhecido entre nós por Dorcas. Aqui no milagre de Tabita, ele fez exatamente aquilo que ele viu Jesus fazer com a filha de Jairo. Ele pediu para toda a gente sair da sala, deixá-lo sozinho no quarto, ajoelhou-se em oração e deu a mesma ordem de comando que Jesus já tinha dado à filha de Jairo. Neste caso, ele disse: Tabita, levanta-te. E é giro ver estes ensinamentos de Jesus postos em prática também na vida de Pedro. Sim, porque mesmo com a cura daquele paralítico que estava naquele estado há 8 anos, ele, no livro de Atos, capítulo 9, verso 34, nós podemos ler: E disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Ou seja, Pedro,
em todas as curas, em todos os milagres que fazia, Em nome de nunca Jesus. se esquecia de Jesus. Ou seja, aqui vemos a dependência que Pedro tinha em Cristo. E isto é algo que nos deve fazer pensar. A lição diz-nos que quando nós permitimos, de facto, que na nossa plenitude de vida, Deus nos use para a causa do Evangelho, é assim, o céu é o limite, grandes coisas podem verdade. acontecer e grandes milagres podem acontecer. Sim. E isto levanta-me aqui uma questão. Sim. Há muitas pessoas, e se calhar aí em casa estão a pensar o mesmo, há muitas pessoas que pensam, mas se eu vivesse numa época em que isto acontecesse, se eu estivesse presente numa altura em que visse Pedro, em que visse o próprio Jesus a fazer isto, era muito mais fácil acreditar. A minha vida ia ser totalmente diferente nessa ocasião. Se eu visse estes milagres, se eu pudesse testemunhar estes milagres, de certeza que eu seria um melhor cristão, uma melhor cristã. Mas isto levanta-nos algumas questões. Nós vamos estudar o Evangelho. E se vamos ver estes milagres, inclusive é que estamos a estudar que Pedro fez, quantas pessoas é que foram tocadas por estes milagres e quantas pessoas é que mesmo assim não quiseram saber e empederniram o seu coração? Com certeza. Isto leva-nos a pensar que se calhar não é assim tão linear, se calhar não é isto que deve ser o nosso foco. E isto levanta-nos uma questão que a lição também nos coloca, não é? Então qual deve ser de facto o fundamento da nossa fé? Se a gente vê, já desconstruímos, que não é por vivermos numa época em que se deparam milagres à nossa volta, que isto vai fortalecer a nossa fé. Deveria, efetivamente deveria, mas não é uma fórmula de sucesso, porque vimos que tantas pessoas que testemunharam estes milagres e não lhes tocou, não fez absolutamente nada nas suas vidas, permaneceram exatamente igual ao que já estavam. Então, em que é que nós devemos basear a nossa fé, Cláudio? Eu sei que você aí em casa deve ter a sua resposta, mas importa dizer o seguinte: ao longo da história, o povo de Deus sempre teve os milagres a serem feitos, mas nem por isso a fé dos homens foi aumentada. Ou seja, os milagres não aumentam a nossa fé. Se assim não fosse, durante a jornada que o povo de Israel teve, da saída do Egito até a Terra Prometida, eles teriam tido um comportamento diferente. Exatamente. Ou seja, 40 anos e 40 anos a ver milagres sucessivos, milagres diários. Exato, foram livres das mãos de Faraó. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus fez cair codornizes do céu. Deus fez descer o maná. Mas nem com isso o povo entregou o coração a Deus. E eu posso perguntar, quantas pessoas é que entraram para a Terra Prometida? 2. Aquela geração toda ficou. Apenas Josué e Caleb. Daquela geração, apenas Josué e Caleb. Está a ver? E no nosso tempo acontece a mesma coisa. Exato. É como se nós fôssemos perguntar, será que quando Cristo esteve nesta terra, apesar dos milagres que Ele realizou, será que as pessoas creram no que Ele fazia? Exato. Não. Sabe, todas as pessoas que tiveram em contacto com Ele direto se converteram e infelizmente a gente sabe que a resposta é não. não. Está a ver? Então, avançando na nossa lição, acho que... Vamos agora tocar no ponto que estavas a falar, não é? Que ele foi para a casa de um Simão, um curtidor de peles, não é? Exato. Porque a lição da segunda-feira eu tenho aqui na casa de Cornélio, não é? E foi a partir daí onde... Em Jope, onde Pedro foi então alcançado pela graça de Deus para poder compreender. Porque, Natasha, eu fiquei com a ideia que até aquele momento, Pedro ainda tinha aquela ideia do judaísmo. Ou seja, que os gentios não tinham acesso à salvação, tal como um judeu. E foi necessário Deus usar aquela figura. Deus teve que aqui intervir de 2 maneiras. Deus usou, e vamos depois ver então mais à frente, que Deus usou Cornélio, e quando falamos na casa de Cornélio, não é? Falamos na sua família, nos seus servos. Deus influenciou esta abertura de espírito de Pedro, não só com figuras humanas, neste caso Cornélio, mas também teve mesmo que recorrer a uma visão. Exatamente. Não é? E eu lembro-me, quando estava a estudar a lição, eu lembro-me que esta visão, que esta história, desde sempre, não é? Desde as escolas sabatinas infantis que nós ouvimos estas histórias e que contamos estas histórias, e eu lembro-me que nem sempre era fácil interpretar o que é que Deus queria dizer com isto. Mas Deus põe perante Pedro um lençol com
com animais, não é? Animais puros, animais impuros, e diz, vai e come. Não, esquece, come tu, tens fome, estás com fome, vai e come. E por acaso ele estava com E fome. estava com fome. Deus, não é à toa que surgiu este tipo de visão, é que ele estava mesmo na altura a sentir fome. E teve esta visão nessa altura, foi no momento exato, mais uma vez, Deus usou o timing certo, não deixa nada por acaso, Deus faz as coisas no momento certo, nem um bocadinho antes, nem um bocadinho depois. Ele estava com fome, e esta imagem de animais, e quando nós estamos com fome, às vezes, quem já... E a gente às vezes fala estar com fome, estamos com apetite, não é propriamente fome, mas as pessoas que infelizmente já passaram por uma situação de facto de privação e de passar por fome, de certeza que não têm pruridos em dizer eu aquilo não vou comer porque não gosto, ou eu aquilo não vou comer porque... Uma pessoa quando está numa situação de extrema, não é? Que estão a passar fome, quer dizer, não olha duas vezes, até pode ser uma comida que não gosto de nada. Eu não gosto nada de favas, mas se eu estiver cheia de fome, eu como favas. Não é verdade? Eu adoro favas, estou a dar um exemplo, mas não é a minha realidade, que eu adoro favas. Mas pronto, mas eu conheço muitas pessoas que não gostam de favas, não é? Que nem suportam o cheiro. Mas de certeza que se estiverem cheias de fome, querem lá saber se são favas ou não. E é giro ver que Deus usou esta visão, esta ilustração, esta metáfora na vida de Pedro, naquele momento preciso em que ele tinha fome. Mas não foi para falar de animais e não foi para falar de que é lícito agora comer de tudo. Nem vamos entrar por aí, não é? Levítico está lá. Sim, Levítico 11. A gente conhece, exato. Quem tem dúvidas vá ler Levítico 11 ou fale com alguém que possa dar mais informação sobre esta matéria, mas não é aqui que nos queremos prender. Isto não tem nada, absolutamente nada a ver com alimentação. Isto tem a ver com uma coisa muito mais importante, que é as pessoas. Sim, porque o problema residia na teologia contemporânea, que excluía os gentios da comunidade de Israel, embora essa perspectiva se tivesse tornado numa perversão do objetivo da existência de Israel enquanto nação, que consistia em levar ao mundo o conhecimento do verdadeiro Israel Deus. foi criado, antes de mais nada, nunca foi a intenção de Deus ao criar a noção de Israel, não é? A nação judaica, de concentrar ali. Era porque eles deveriam de ser a semente que depois espalharia a mensagem. Pelo mundo, é verdade. E eles deturparam e desvirtuaram tudo isto. E apesar de todas as boas intenções, e nós vemos, Pedro era um homem de Deus, Pedro tinha acabado de realizar milagres, mas ainda assim ele estava errado. Ainda assim ele não tinha compreendido a verdade do Evangelho. E ele não tinha ainda compreendido que o sacrifício de Jesus era um sacrifício abrangente. Era para todo o ser vivo. Era para todo o homem, para toda a mulher, para toda a criança neste mundo. E ele ainda tinha esta dificuldade. E é giro ver o contrassenso, que a lição fala-nos disto. E eu quando li, confesso que tive que me rir. Eu tive que me rir. A imagem era tão deturpada que eles achavam que um gentio primeiro tinha que se tornar judeu, ser circuncisado, para depois então se tornar cristão. Quer dizer, isto, se a gente trouxer isto um bocadinho paralelismo para os nossos dias, eu nem consigo fazer nenhum paralelismo porque isto é tão ridículo. Isto analisado assim em frio é tão ridículo. Então, primeiro, eu sou gentio, quero me tornar cristão. Porque o judeu já se tinha tornado cristão. E, portanto, estávamos a pregar o cristianismo. Eu estou a pregar para tu te converteres ao cristianismo, mas como tu és gentio, não fazes parte da nação judaica, então se faz favor, primeiro torna-te judeu, para eu depois então te poder converter. Quer dizer, isto era um disparate tremendo, mas para eles fazia todo o sentido. E foi preciso esta visão de facto e esta experiência na casa de Cornélio podemos entender aqui que Deus quebrou com o preconceito. Exatamente. Não é? Exatamente. Aqui o preconceito da separação caiu por terra. E vemos que, pela graça de Deus, Pedro compreendeu, porque Cornélio, advertido pelos anjos, enviou 2 homens e um soldado até a casa deste Simão, onde Pedro estava hospedado, e felizmente Pedro acedeu ao convite e foi com eles até a casa de Cornélio. O que é esta visão de Pedro, o que é que esta universalidade do Evangelho nos mostra? Há uma série de passagens que eu gostava que vocês aí em casa tivessem depois tempo para acompanhar. Isto é na lição de segunda-feira, fala-nos. Temos Tito 2:11, Gálatas 3:26 a 28, Efésios 2:11 a 19, e tudo nos aponta para o mesmo. Nós, a partir do momento que nos tornamos cristãos, que aceitamos a Jesus na nossa vida, nós somos uma família, nós somos uma comunidade, nós somos em Jesus. É verdade. Portanto, não faz sentido nenhum manter este tipo de situações e este tipo de separatismo, porque nós tornamos-nos um só.
uma só família. Não somos uma só pessoa, porque somos uma série de indivíduos que constituem esta casa, mas a graça de Deus é para todas as pessoas, não é? É uma graça inclusiva, não é uma graça exclusiva, não é só para alguns. Ela inclui, não exclui. E foi esta grande lição que Pedro aprendeu neste dia. E foi uma lição que não foi só para ele. Foi uma lição, para todos nós. Foi uma lição que ele também, e no seu tempo, não é? Também ensinou a todos os apóstolos, de facto, que era um erro grande de dar o Evangelho aos gentios. Sim. E eles aprenderam também muito esta lição com os... deixa eu ver se eu me vejo aqui o nome. Enquanto Quando isso, fala aqui dos helénicos, sim, não é? Que eles já tinham esta preocupação. Estes judeus helenos já tinham esta preocupação, já tinham levado o Evangelho e não tinham tido este... E eles estavam bem mais preparados do que os próprios judeus. Não tinham tido esta preocupação de tens de te converter em judeu para depois seres convertido em cristão. E aqui, pegando a deixa que a Natasha falou agora há pouco, a graça de Deus efetivamente é para os excluídos. Por isso é que quando nós lemos em Gálatas, capítulo 1, verso 1, que Paulo a dizer graça e paz, nós temos que entender que a graça e a paz que Paulo dizia era uma saudação, era um cumprimento. E ali nós conseguimos entender que, de facto, a graça, os judeus se reviam na paz e os gentios se reviam na graça. Mas esta graça era para todos, mas só tinha paz quem recebesse a graça. Por isso é que o Evangelho é para todos, judeus, gentios, gregos, e esta universalidade que todos nós bem conhecemos. Voltando aqui à casa de Cornélio, nós então vemos que Cornélio recebeu também a porção do Espírito Santo, não é? Sim. Também recebeu o dom das línguas. Sim. E é engraçado ver que isto, mais uma vez, era um sinal claro que Deus queria dar de que aquele conceito de que os gentios não faziam parte, não eram aceitáveis para serem convertidos, era um erro, era um engano, e que Deus não tem favoritos. E depois é giro ver, que era aquilo que eu estava a dizer há pouco, é giro ver que as portas que muitos judeus tinham fechado, os judeus convertidos tinham fechado aos judeus, agora foram abertas de facto amplamente, de par em par, não é? Estão todos no mesmo pé de igualdade, somos todos iguais aos olhos de Deus. E é giro ver então esta grande diferença, e isto também marcou a diferença na vida de Pedro, não é? Porque se no Pentecostes, que estavam reunidos os cristãos, os novos conversos, não é? Os judeus convertos, que receberam em plenitude o Espírito Santo, e ver este paralelismo agora com Cornélios, quer dizer, se o mesmo Espírito se manifesta na vida deste gentio, é mais uma prova dada a Pedro de que, de facto, que era este o plano de Deus. E é giro ver aqui o propósito, não é? Que enquanto os apóstolos, o dom do Espírito Santo tinha-lhe sido dado com o objetivo de facilitar a propagação da missão do Evangelho, exato. Aqui com Cornélio foi precisamente para confirmar que a graça de Deus, que essa mensagem que eles deveriam espalhar, esse Evangelho que deveriam espalhar, era também, acima de tudo, para os gentios. É engraçado ver esses paralelismos. É importante nós vermos também quem de facto era Cornélio, não é? Porque Cornélio era um centurião da corte romana. E, para além disso, era um homem temente a Deus, um homem piedoso. Não só ele, mas toda a sua casa. E mesmo alguns dos oficiais que estavam à volta de Cornélio também eram homens de oração. Está a ver? Então, aqui também nós podemos entender que, de facto, nós devemos ser cristãos de oração. Nos dias em que vivemos, nós somos cristãos que temos orado muito pouco. Mesmo Pedro, as grandes curas, os grandes milagres que ele faz, não é por acaso. Claro. De certeza que Pedro era um homem de oração. Por isso é que vemos sempre que às 3 da tarde, ao meio-dia, Pedro estava sempre em direção ao templo. Para quê? Para orar. E nós, hoje estamos tão atarefados, tão preocupados com os afazeres cotidianos, que muitas vezes não temos tempo para parar e orar. Eu queria voltar aqui um bocadinho atrás, não desfazendo o que tu acabaste de dizer, claro que sim. Que é assim, Ellen White diz que a oração é o oxigênio da alma, é a nossa respiração espiritual devia de ser a oração. Mas voltando um bocadinho atrás àquilo que tu disseste, de facto, em Atos 10:2, Cornélio é descrito como um piedoso e temente a Deus com toda a sua casa.
o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Isto deixa-nos aqui uma pergunta, uma lição para nós ficarmos a ponderar e a pensar nela. Porque isto mostra-nos que, de facto, Cornélio já era um homem que já estava ele próprio na predisposição de ser utilizado por Deus, não é? É evidente que o Espírito de Deus já estava a trabalhar em Cornélio muito antes dele conhecer Pedro. Sim. Portanto, a pergunta aqui também que nos é colocada é: será que a sua vida devocional também não terá sido ela própria uma oportunidade para Deus o alcançar através da mensagem do Evangelho? Será que se Jesus não estivesse, se Cornélio não estivesse já na sua vida, ainda não conhecendo o ministério de Jesus, mas se ele próprio já não tivesse esta integridade, já não fosse piedoso e já não fosse temente a Deus, será que teria obtido este resultado logo naquela altura? Será que tinha tido esta oportunidade de conhecer o Evangelho na altura em que conheceu através de Paulo? É esta lição que será que é que isto nos deixa... Eu gostava que isto nos deixasse a pensar. Muitas das vezes, nós sabemos que Deus atua na nossa vida e que nos dá as oportunidades, não é? Costuma-se dizer que Deus abre-nos as janelas das oportunidades. Mas será que se Cornélio não tivesse já esta predisposição, será que o Espírito Santo teria trabalhado nele naquela altura precisa em que Pedro se encontrava perto dele para lhe propagar o Evangelho em primeira mão? Ou será que não teria sido só mais tarde que ele pudesse eventualmente ter conhecido a mensagem do Evangelho? Sim. Isto deixa-nos a pensar em relação à nossa própria vida. Será que nós não perdemos e não desperdiçamos muitas oportunidades de fazer a diferença na vida de outros ou de conhecimento que poderíamos adquirir para nós mesmos, de oportunidades de vivência, de experiências com Deus, porque não temos esta predisposição, porque não nos colocamos... Não damos um sentido à nossa vida neste sentido, como Cornélio fez, e podemos perder oportunidades. Gostava que ficassem a pensar nestas palavras. E faz todo sentido, Natasha, porque nas questões espirituais não são os nossos conceitos que determinam a conduta, mas os conceitos que Deus estabeleceu. E podemos considerar a experiência cristã em 3 áreas distintas, que são doutrinas, princípios e costumes. Mas devemos deixar de fazer aquilo que escandaliza o nosso irmão. Devemos deixar. Aquilo que escandaliza o nosso irmão, não devemos fazer. E, por outra, nós devemos entender, porque muitas vezes é isso que rege os princípios da Igreja, que as doutrinas são fundamentais para manter a unidade do corpo de Cristo, que é a Igreja. E os princípios são importantes, mas não têm o peso das doutrinas e que os costumes variam de povo para povo. Agora, isso tem que ser respeitado. Sim, vivemos num tempo onde cada um faz o que acha melhor. Ninguém quer ser guiado pelo assim diz o Senhor. Será que nós hoje temos esta predisposição que Cornélio teve? Porque Cornélio, apesar de ter sido gentio, foi um grande exemplo para o cristianismo. Foi um grande cristão. É verdade. E isto levanta-nos aqui e traz-nos a outra parte da lição, que é giro, porque isto acaba por ser também curiosidades que fazem parte do nosso crescimento e do nosso enriquecimento. A palavra cristão, quando surgiu, não foram os próprios cristãos que se auto-intitularam cristãos, é engraçado. Sim. As pessoas ao seu redor, o entusiasmo a falar de Cristo era tão grande, o entusiasmo de estar quase 24 horas sobre 24, a debruçarem sobre a vida de Jesus, sobre este tema, era tanta que à sua volta começaram a zombar com eles e a chamá-los cristãos. São cristãos, ou seja, cristão. Fala tanto de Jesus, fala tanto de Cristo, que é o cristão. Mas porque os cristãos novos, entre eles, os primeiros cristãos, tratavam-se por irmãos. Eram os irmãos e os santos, não é, de Deus. E é engraçado ver como a palavra cristão pegou tanto que estamos no século XXI e ela continua a ser utilizada. O que começou como uma gozação, uma zombaria, tornou-se de facto, não, é oficial, sim, a gente assume o nome cristão. E o que é que isto significa para cada um de nós? O que é isto então do ser cristão para cada um de nós? Será que com orgulho usamos este estatuto, usamos este nome? Tudo bem, eu não me importo ser rotulada porque de facto eu sei o que isso significa e é assim que eu quero viver a minha vida. Será que é isso?
Ou o que é que nos leva então a considerar o que é isso de ser cristão para cada um de nós? Isto é uma reflexão também que eu faço, ao Cláudio, faço a cada um de vós aí em casa. O que é isto de ser cristão para cada um de nós? Sim, e depois... Muito rapidamente, porque já não temos muito tempo. Temos ali a perseguição de Herodes, não é? É verdade. Que fez o primeiro mártir, que é Tiago, irmão de João. E o que eu gostaria de destacar é que, sabe, Natasha, quando nos colocamos num caminho contrário àquilo que Deus quer que nós façamos, nós poderemos estar a criar uma situação complicada para a nossa vida. E vimos aqui como é que este homem, o rei Herodes, morreu. Porque ele não quis aceitar a realidade do cristianismo. Lucas é claro, morreu do juízo divino, não foi de doença Exatamente. nenhuma, Não, nem de envenenamento, algumas pessoas do juízo divino. tentaram camuflar Lucas a é morte, muito claro. mas Lucas foi taxativo e diz que foi um juízo divino que sobreveio à vida deste homem e que para nós serve de um alerta, porque o juízo vem, e Deus é certo nisso, para aqueles que depreciaram a graça, aqueles que não aceitam a graça de Deus. Exatamente. Haverá juízo. A perseguição de Herodes culminou com a morte de Tiago e com a tentativa da morte de Pedro. Que novamente, de uma maneira espetacular e milagrosa, foi novamente resgatado. Mas eu gostava aqui de deixar também uma questão, também aí em casa para pensarem. Nós sabemos que Tiago era um dos discípulos mais queridos de Jesus. Sim. Nós sabemos que Jesus não tinha preferidos, mas de facto, ao longo dos Evangelhos, nós vemos, temos pistas, que Tiago era um dos discípulos mais chegados a Jesus. Também era um dos mais novos. É verdade. De certa maneira, isso também o chegou mais a Jesus, talvez por ser também dos mais novos. Eu gostava de vos deixar também com esta reflexão. O facto de ele ser um dos preferidos, entre aspas, de Jesus, dos mais próximos de Jesus, não impediu que ele sofresse esta morte atroz nas mãos de Herodes. É verdade. Isto leva-nos também a pensar que há muitos exemplos na Bíblia de pessoas muito fiéis a Deus e que tiveram mortes que nós consideramos hoje injustas. Então, que lições é que nós deveríamos retirar destes relatos para nós mesmos acerca da questão do sofrimento? Nós com isto tudo vimos e depois também vemos culminar da vida de Pedro, não é? Que não é fácil. E o que é que nós podemos tirar daqui? Nós aprendemos estas histórias maravilhosas, nós vemos a intervenção de Deus diariamente na vida destes novos cristãos, nós aprendemos com Pedro a confiar em Deus, nós aprendemos com Pedro a ter esta postura humilde, porque Pedro não sabia de tudo e aceitou que não sabia de tudo. E, no entanto, apesar de tudo e apesar dos milagres e apesar da vivência ser posta ao serviço de Deus através do Espírito Santo numa base diária, isto não os protegeu do sofrimento, isto não os livrou do sofrimento. Que lições é que isto nos trazem a nós na nossa vida? E era com estas palavras que eu gostava de deixar a reflexão. Cláudio, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. A lição é rica e tínhamos muito para dizer. E não conseguimos abordar a lição em 30 minutos. Desafiamos-vos aí em casa a estudarem de facto a lição, a aprenderem mais com o exemplo de Pedro e de Cornélio. Eu só queria deixar aqui um pequeno texto antes de terminarmos, para os nossos amigos que nos assistem em casa, que a Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66 livros, escritos por cerca de 40 autores das mais variadas culturas, origens e ocupações durante um período de 1600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida literalmente em defesa das verdades nela contidas. Por isso, meus irmãos, por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos e adúlteros se tornaram homens puros. Quer você ser uma destas pessoas? Quer você conhecer melhor Jesus? Estude a Bíblia, estude as lições da escola sabatina, estude ou nos acompanhe nas palavras cruzadas, que Jesus vai transformar a sua vida. É isto que nós precisamos. Nós hoje precisamos de homens que sejam mais fiéis ao dever, assim como a bússola o é ao polo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a vida da Natasha, a minha e de todos aqueles que nos acompanham. Que a próxima semana não se esqueçam de acompanharem o Palavras Cruzadas e toda a programação da Igreja do Barreiro aqui no nosso site, no IAS de Barreiro, e que nós estaremos sempre disponíveis para estar convosco. Que Deus nos ajude e que seja para nós uma oração e a palavra do nosso Deus. Amém. Amém.
deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve